Ainda compensa ter uma PJ médica com essas novas mudanças do Pix que começaram agora no início do ano? De ontem para hoje, pelo menos umas 5 pessoas me chamaram com uma dúvida bastante recorrente, mas que não tem nenhum embasamento nem legal, nem tributário, muito menos fiscal. E seria basicamente o seguinte: todo o dinheiro que você recebe na sua PJ, se você transferir ele para a sua conta da pessoa física, ele vai ser tributado integralmente com aqueles 27,5% que tanto se fala do imposto de renda aí. Logo, uma PJ médica nesse caso aí já não valeria praticamente nada. Então você pagaria o imposto da PJ e o imposto da PF. Mas isso não tem lógica nenhuma e eu vou explicar por quê. O Pix antes ele já era altamente rastreável. Por quê? Antes do Pix a gente tinha TED, DOC. Essas informações, essas transferências, elas eram passadas basicamente de banco para banco. E o Pix hoje em dia, primeiro ele vai lá para o Banco Central, é informado tudo para a Receita e depois ele volta para o outro banco para finalizar a transferência, tudo em tempo real. Mas a Receita Federal já tem conhecimento de todos os Pix que já passam por isso. Então veja bem, todo banco, toda instituição financeira, ela é obrigada a emitir pelo menos 3 declarações, que é a DIF, a DIMP e a E-Financeira. Com isso, existe uma fiscalização quanto a Pix, quanto a maquininha de cartão, que é uma coisa surreal. Para vocês terem noção, esse foi um caso de MEI que eu peguei, que em um ano ele faturou 1.400.000. Obviamente a gente está falando de uma coisa completamente diferente, mas aqui é só um exemplo para ver como tanto a Receita Estadual, a Receita Federal conseguem fiscalizar muito bem essa questão de Pix, de maquininha. Então não é uma coisa de agora, é uma coisa de desde que começou o Pix a fiscalização é muito grande. Então esse caso aqui obviamente é um caso absurdo, mas eu já vi casos de pegar 12 mil reais que passou no Pix. Então já é uma coisa bem antiga, não é nova. Então veja bem, eu vou realmente pagar mais impostos se transferir dinheiro da minha conta PJ para a conta da pessoa física? Já digo logo de cara, não. Por quê? Existem duas formas do sócio retirar dinheiro da empresa. A primeira é o prolabore e a segunda é a distribuição de lucros. Como vocês, médicos, já estão cansados de saber como funciona a tributação, tem prolabore, fator R, etc. Se não souber, eu falo nisso em outro vídeo. Mas funciona basicamente dessa forma. O prolabore ele é pago para você, é um dinheiro que você é obrigado a ter para sobreviver. E é mesmo que a empresa te dê prejuízo, você tem que receber esse prolabore. Ao mesmo tempo, ele é como se fosse um salário que sua própria PJ paga para você administrar ela. Para você pagar todas as guias, para você solicitar a emissão de notas fiscais, para você resolver toda a burocracia recorrente a essa parte da PJ. Né? E o Prolabore ele é tributado seguindo todas as regras do imposto de renda da pessoa física, normalmente. Por outro lado, a distribuição de lucros funciona basicamente da seguinte forma: desde que realmente haja lucro, nós podemos distribuí-los aos sócios. Que for só um sócio, a gente vai distribuir só para ele. Caso não haja nenhum lucro, nenhum valor transferido será transferido, obviamente, e ela é totalmente isenta de tributação. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não existe nenhuma tributação quanto à distribuição de lucros. Mas vamos a um caso prático aqui. Vou dar um exemplo da empresa que eu tenho mais perto de mim, que é a clínica veterinária da minha mãe. Adoro desse exemplo dela. Vamos falar que no mês ela faturou 100 mil reais lá. Ela pagou todos os funcionários, que deu mais ou menos 40 mil lá. Ela tirou 5 mil de prolabore para ela, tá? Então esses 5 mil aí, mesmo se a empresa tivesse dado prejuízo de 1 milhão de reais, ela teria que receber esses 5 mil aí, porque ela paga financiamento de carro, paga casa, tem que ir no supermercado, tem que comer, tem que se divertir. Esse dinheiro é dela, independente se a empresa der lucro ou der prejuízo. A gente pagou lá
35 mil de fornecedores, 5 mil de aluguel, mais 5 mil de impostos. E a gente teve no final 10 mil de lucro. Ou seja, nesse mês, minha mãe vai receber os 5 mil do Prolabore, mais os 10 mil da distribuição de lucro. Distribuição de lucro completamente isento de imposto de renda. E no Prolabore vão incidir o INSS e o imposto de renda retido na fonte mês a mês, tá? Então veja bem, minha mãe vai receber os 10 mil da distribuição de lucro e os 5 mil referente ao Prolabore. Lembra que eu disse? A distribuição de lucros é isenta e o Prolabore ele é sim tributado pelo imposto de renda e ainda vai existir a incidência de INSS sobre ele também, que nesse caso de uma PJ dentro do Simples Nacional também, ele é de 11%. Tá? Então bora lá. Somente sobre o Prolabore de 5 mil, esquece distribuição de lucro agora na incidência do IR. Tá? Não existe, não vai ser tributado, nunca vai ser, desde que seja escriturado certinho, não existe tributação quanto à distribuição de lucros. Só que no Prolabore de 5 mil, esse aí da minha mãe, a gente vai ter uma incidência de 11% de INSS, certo? Que isso aí vai servir para ela aposentar. Nesse caso, R$ 550. E do imposto de renda aqui vai ser R$ 335,15. Ou seja, líquido desse Prolabore de R$ 5 mil, ela vai receber R$ 4.114,85. Por que eu coloquei esse 6,7% aqui? Essa é uma alíquota efetiva. Sempre que se fala, vai ser tributado em 27,5%, não. Vamos lá. Esses 27,5% aí, eles estão na faixa de faturamento. Eles não vão incidir diretamente sobre o total faturado. A gente tem que levar em consideração muitas outras coisas para calcular esse imposto de renda. O retido na fonte, tanto que vai ser pago lá no pago ou restituído na declaração do ano seguinte. E a alíquota efetiva da minha mãe, apesar dela estar na faixa de tributação de 22,5% aí, com esses R$ 5 mil, ela vai ter uma alíquota efetiva de só 6,7%. Certo? Em termos práticos, como que funciona? Geralmente, quando o pessoal forma, já sai ganhando mais ou menos uns R$ 20 mil, tá? Então vamos colocar aqui em questão de Simples, de INSS, de R, vão ser deduzidos R$ 2.300. Dei uma arredondada aqui. Coloquei um Prolabore de R$ 5.600 aí, que já pode ser transferido diretamente para sua conta da pessoa física. Lembrando, com incidência de imposto de renda e de INSS, que já foram pagos nesses impostos aí em cima. E a gente vai oferir um lucro de R$ 12.100, que também pode ser transferido para a conta da pessoa física. Ou seja, no final fica mais ou menos elas por elas. Mas aqui a gente tem que dar nome aos bois. Uma coisa é Prolabore e outra coisa é lucro. Na contabilidade eles são auferidos, são declarados em declarações completamente diferentes. Prolabore é DCTF Web, lucro na REINF. Então são coisas completamente diferentes. Mas concluindo, se eu transferir dinheiro da minha conta da PJ para a PF, vou ser multado? Receita Federal vai me pegar? Não, desde que tudo seja muito bem escriturado. Mas agora vamos pensar ao contrário. Se eu passar a conta da minha pessoa física para a minha PJ, aí sim eu já posso ser autuado, porque vai ser considerado faturamento dentro da própria PJ, como se outra pessoa totalmente distinta tivesse pagando para você. Lembrando que são duas coisas completamente diferentes, pessoa jurídica e pessoa física.